Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Mensagens de Fé e Esperança. Eu sou o pastor Patrick e hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você para abençoar o seu coração, que se encontra no Salmo 23. Hoje nós vamos nos ater ao versículo 4, este que com certeza é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e com certeza eu acredito que o Espírito Santo estará aplicando as verdades contidas aqui na palavra do Senhor ao seu coração, assim como ele o fez comigo também. Então diz assim a palavra do Senhor aqui no Salmo 23, versículo 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um dia desses eu estava conversando com uma mulher e ela me disse que havia bebido demais. E ela disse que ela tinha bebido muito, porque nessa vida ou você bebe demais ou você reza. E ela demonstrou então que ela não estava disposta a rezar. E aí, como ela apresentou essas duas possibilidades dentro da mentalidade dela, eu disse, olha, eu não bebo e não rezo. Aí ela foi até interessante, interessante ver a reação dela, ela reagiu assim com bastante surpresa, e foi uma reação espontânea, verdadeira. Ela disse, como que você faz então para viver? Em outras palavras, se você não bebe, você não reza, então como você faz para lidar com a vida? E eu disse para ela, olha, eu oro, eu não bebo e eu não rezo, mas eu oro. Isso porque, como tem uma banda gospel que eu gosto muito, né, Oficina G3, em uma de suas músicas eles cantam que a vida sem Jesus, ela é dura de amargar, e com certeza essa é uma grande realidade. E Davi entendia muito bem isso. Eu creio que Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele tinha isso em mente. Eu entendo que Davi, aqui no versículo 1, ele está mostrando para a gente, resumindo aqui a sua convicção de que o Senhor, ele é necessário e ele é suficiente para que nós possamos viver de forma vitoriosa neste mundo, possamos vencer as lutas, os desafios, as aflições, as muitas circunstâncias adversas, né, que nos rodeiam no dia a dia, porque ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, uma vez que ele tinha o Senhor como seu pastor, como aquele que o guia, aquele que o conduz, aquele que o adverte, aquele que até mesmo o repreende no momento necessário, mas também aquele que o ampara, ele então tinha a convicção que ele superaria toda e qualquer adversidade deste mundo. E nós vemos no Novo Testamento, no capítulo 10 de João, onde o Senhor Jesus ele disse, eu sou o bom pastor. Então ele toma para si essa figura que Davi tinha na sua mente de Deus como sendo o seu pastor. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então, partindo desse entendimento de que Jesus, ele é o bom pastor, foi o pastor de Davi e é o pastor de todo aquele que nele crê, hoje também eu quero meditar um pouco com você, porque a presença de Jesus, ela é necessária e também é suficiente para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Por que a presença de Jesus, ela é ao mesmo tempo que ela é necessária, ou seja, sem a presença de Jesus nós vamos viver uma vida fracassada, uma vida de derrota, mas ao mesmo tempo a vida de Jesus, a presença de Jesus em nossas vidas, ela é suficiente, ou seja, não precisa de mais nada para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, abençoada. Por que a presença de Jesus é necessária e suficiente para vivermos uma vida vitoriosa? Em primeiro lugar, eu aprendo que ela é suficiente, ela é necessária também porque com Cristo nós podemos vencer toda e qualquer dificuldades. Nós vemos, aí eu quero destacar com você, no versículo de número 4, onde Davi ele disse, ainda que eu andasse pelo vale
Então é importante nós observarmos que a palavra vale, aqui ela indica uma dificuldade muito grande, porque o vale era exatamente aquela localização, ou ficava localizado entre duas partes mais altas, normalmente entre duas montanhas, um lugar escuro, um lugar perigoso, um lugar difícil de transitar. Então, quando nós falamos de vale, né, e até hoje as pessoas usam muito essa expressão quando está passando por alguma prova, alguma dificuldade, diz assim, olha, eu estou no vale, eu estou passando pelo vale. Mas com Jesus, o vale, ele é possível ser superado. Com Jesus, o vale ele tem um prazo de validade. Olha, ficou até meio redundante o trocadilho, mas a verdade é essa, que com Jesus nós podemos superar o vale, nós podemos atravessar o vale, nós iremos atravessar o vale e vencer esse lugar de difícil acesso, de difícil trânsito, de difícil locomoção, porque com Jesus nós temos tudo aquilo que é necessário para nós superarmos as aflições, as dificuldades, os problemas deste mundo. Ele sempre está conosco, a sua companhia, porque Ele é o nosso pastor, Ele nos guia nesse lugar de difícil acesso, nesse lugar de difícil caminhada. Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos conduz, é aquele que nos fortalece para que nós possamos atravessar esse momento de dificuldade. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, me assistindo neste momento, quem sabe você está passando pelo vale neste momento, um lugar muito difícil, um lugar que reserva perigos, um lugar talvez pedregoso, de difícil acesso. Talvez você está enfrentando um vale na sua vida financeira, talvez você está enfrentando um vale na sua família, dificuldades no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar como um todo, com os seus filhos, na sua empresa. Mas olha, eu quero dizer para você que com Jesus você pode sim vencer. Você vai atravessar esse vale e você vai testemunhar do cuidado, da bênção do Senhor na sua vida. Mas Davi nos mostra ainda uma segunda razão porque a presença de Jesus ela é necessária e é suficiente para vivermos uma vida de vitória neste mundo. E em segundo lugar, Davi nos mostra que é porque com Cristo nós podemos vencer todos, veja bem, todos os temores. Ele ainda diz, ele adiciona a esse lugar que só por ser um vale já é um lugar perigoso, ele diz que é um vale da sombra. E quando nós pensamos em sombra, nós pensamos em quem? Temor, em insegurança, gera um certo medo, né? Ninguém gosta de sair, de ficar num lugar escuro, sair numa rua escura, num beco escuro, num lugar escuro. Então, quando se fala de sombra, se fala de insegurança, se fala de incerteza, consequentemente se fala de temor, de medo, de fobia, muitas vezes. Mas com Cristo nós não precisamos nos desesperar. Isso porque, dentro desse contexto que Davi está falando aqui, ele está conosco. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Então, com Cristo Jesus, nosso bom pastor, nós podemos nos sentir seguros, porque Ele cuida de nós, Ele nos abraça, Ele zela de mim, Ele zela de você, Ele zela de todo aquele que nele confia. Então, Jesus, Ele é suficiente, Ele é necessário e é suficiente para vencermos os medos deste mundo. Então, é interessante nós frisarmos aqui que uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa é aquela pessoa que vence o medo. É a pessoa que faz o que tem que ser feito apesar do medo. Porém, nós só conseguimos fazer o que precisa ser feito apesar do medo se Cristo estiver conosco. Porque é Ele que nos fortalece, Ele que nos sustenta, Ele que nos enche de ousadia, Ele que nos capacita a enfrentarmos os momentos difíceis da vida, situações que muitas vezes impõem medo e impõem até mesmo pânico em muitas pessoas, mas que nós podemos superá-las porque Cristo Jesus, Ele está conosco. Porque a presença de Jesus ela é necessária e suficiente para vivermos uma vida vitoriosa neste mundo. Primeiro, porque
com Cristo nós podemos vencer qualquer dificuldade. Vale, ele nos fala de dificuldade. Segundo, porque com Cristo nós podemos vencer todos os temores deste mundo escuro, né? A escuridão, as trevas que impõem terror em muitas pessoas, não é uma realidade para aqueles que têm a presença de Jesus em suas vidas, estão acompanhadas por Jesus. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E por fim, porque Cristo, ou porque com Cristo podemos vencer a realidade da morte. Ele fala que esse vale, ele chama esse vale de vale da sombra e da morte. Quando nós falamos de morte, nós estamos falando do fim da existência terrena, né? Pelo menos numa primeira dimensão. É verdade que lá no Apocalipse é mencionado uma segunda morte, que lá, na verdade, dentro daquele contexto, tem a ver com a ruptura completa e definitiva com a presença do Senhor Jesus, porque a vida, muitas vezes as pessoas confundem, né? Existência com vida. A vida não tem nada a ver com isso que nós estamos presenciando aqui, não pelo menos no sentido pleno. Isso aqui é a existência, uma existência. E a existência ela pode ocorrer tendo vida ou não, estando relacionado à vida ou não. Mas, enquanto nós estamos aqui, mesmo as pessoas que não estão ligadas a Jesus, que é a vida não é um conceito abstrato filosófico. A vida, ela é uma pessoa, e uma pessoa divina, uma pessoa que é Deus, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, só desfrutam da vida aqui neste mundo aqueles que estão em Cristo. Muitas pessoas estão existindo, biologicamente falando, até se pode dizer que elas estão vivas, no sentido de que o corpo está funcionando, o cérebro, né, tudo está funcionando. Porém, elas não estão ligadas a Cristo e, consequentemente, estão mortas espirituais. Mas, mesmo assim, dentro daquilo que é chamado na teologia de graça comum, elas desfrutam dessa vida que é Jesus em alguma medida, né? Ela sente, às vezes, em algum momento, a presença do Senhor, ou desfruta da manifestação da sua graça, da sua bondade, mesmo quando ela não tem um compromisso com o Senhor, mas ela clama pelo Senhor, e o Senhor bondosamente a atende pela sua graça e pela sua misericórdia, mas elas não estão conectadas à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que é a vida, a fonte de toda a vida. Mas o fato é que aqueles que não estão conectados com Jesus, ligados a Jesus, quando deixarem de existir aqui, morrerem biologicamente falando, terão que enfrentar uma segunda morte, que é a separação definitiva de Jesus. Ou seja, não haverá mais a possibilidade de ser ligado a Ele, de receber a Jesus e estar num relacionamento com Jesus, porque a oportunidade é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ensinou ou afirmou o profeta Isaías. Devemos fazer isso em vida, enquanto está perto, porque, como disse o escritor da carta aos Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então não tem uma segunda chance. Mas aqueles que estão ligados ao bom pastor, a Jesus Cristo, nosso Senhor, como Davi afirmou aqui, não tem por que temer a morte, porque a morte física não é o fim das coisas. E o que realmente devemos temer é a segunda morte. Só que a segunda morte ela não tem mais efeito, ela não será uma realidade para aqueles que entregaram as suas vidas ao bom pastor aqui neste mundo. Por isso que Davi não temia. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale, ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, ele tinha um relacionamento com o bom pastor. Então, quando nós temos um bom relacionamento, temos um relacionamento com um bom pastor, estamos ligados ao bom pastor, não temos por que temer a morte física, a morte biológica, e muito menos a morte eterna, né? A segunda morte, vamos dizer assim, que é a separação definitiva de Jesus. O apóstolo Paulo ele disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, que mas agora, interessante essa expressão, quando Paulo diz mas agora, indica que antes havia, né? Mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que Paulo estava dizendo é o seguinte: antes havia condenação,
Mas agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus veio, morreu, ressuscitou, e todo aquele que nele crê não terá, mas tem a vida eterna, porque é uma garantia do Senhor. Se nós permanecermos firmes nessa fé em Cristo Jesus até o final, nós não teremos, nós temos, já desfrutamos em alguma medida, pelo menos desse gozo, dessa alegria, da certeza da vida eterna. Embora alguém diga aí não tem como ter certeza da vida eterna, certeza da salvação. Como que não tem? Se não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há. Se não tem condenação, o que nos resta, para os salvos, o que resta é estar com Cristo na eternidade. Então, meu querido e amado ouvinte, meu querido e amado internauta, meu querido e amado irmão aqui do YouTube, você que já é um cristão, você que ainda não é, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue agora mesmo, porque com Cristo Jesus você é maioria. Todos podem te abandonar, te deixar, mas com Cristo você é a maioria. Você vai vencer todas as dificuldades deste mundo, porque nos vales da vida o Senhor estará com você. Você vai vencer todos os temores, porque nas trevas da vida o Senhor estará com você. Se você entregar a sua vida agora para Jesus, você já venceu, você já terá vencido a morte, tanto a morte física, porque você vai ser ressuscitado pelo Senhor, receber um corpo incorruptível, ou seja, que não vai mais envelhecer, sofrer com dores, um corpo transformado, e também vencerá a segunda morte, porque você não entrará em condenação. E se você já entregou a sua vida a Jesus, meu querido, em nome do Senhor Jesus, descanse no Senhor, porque o bom pastor está cuidando de você, e com ele a vitória certa na sua vida. Quero fazer uma oração com você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te bendizemos por tudo quanto o Senhor tem feito, está fazendo e tem por fazer. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Quero pedir ao Pai que o Senhor perdoe os pecados desse meu irmão que agora está entregando a sua vida ao Senhor, Deus, pedindo perdão, arrependido pelos seus pecados. Peço que o Senhor esteja perdoando mesmo, escrevendo o seu nome no livro da vida. Também te peço, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, em favor desse meu irmão, essa minha irmã, que já estão na tua presença, estão enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma provação, passando aí pelos vales da vida, os vales da sombra, até mesmo da morte, onde a morte ela está, ó Deus, ao redor, através de uma enfermidade, de uma ameaça, alguma coisa desse tipo, mas eu tenho certeza que o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando, o Senhor está abençoando, e por isso a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Peço a tua bênção e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos ficando por aqui, mas essa breve reflexão, fiquei um tempo aí sem postar nada aqui no YouTube, a vida muito corrida, eu vou me esforçar para tentar trazer mais conteúdo aqui para você. Meu prazer, minha satisfação em compartilhar a palavra do Senhor, mas você pode ver que aqui a gravação é um pouco precária ainda, estou tentando melhorar, mas à medida do possível a gente vai tentar melhorar aqui a qualidade de áudio, de vídeo, para trazer um conteúdo um conteúdo melhor, né, com uma melhor qualidade visual, de áudio também, porque a palavra do Senhor ela é perfeita, né? A gente tentar melhorar um pouco para que seja mais acessível a quem está assistindo o vídeo. Peço que você se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, compartilhe, comente alguma coisa, seja um amém, glória a Deus, qualquer coisa que você quiser comentar, isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo foi relevante, vai indicar para mais pessoas e nós vamos conseguir levar essa palavra de vida a muitas outras pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo ele é necessário e também ele é suficiente para vencermos toda e qualquer situação adversa neste mundo. Tá legal? Forte abraço do pastor Patrick, Jesus continue te abençoando e te espero no nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Até lá, se o nosso bom Deus permitir.